Eu tenho certeza que você sabe que a depressão ela se apresenta muitas vezes com o quadro de tristeza. Mas e se eu te falar que às vezes um quadro de depressão, a pessoa ela pode se apresentar sem aquelas lágrimas, sem o choro muito fácil? Hoje eu vou falar sobre 5 sintomas que não são tão óbvios para que a gente faça o diagnóstico, faça o reconhecimento de um quadro de depressão. Meu nome é Danilo Borges, eu sou médico psiquiatra e hoje eu vou falar um pouco mais sobre esses sintomas não tão óbvios de um quadro de depressão. E quais são esses 5 sintomas não tão óbvios assim que uma pessoa com depressão pode estar apresentando e possivelmente está sendo negligenciada porque as pessoas não reconhecem isso necessariamente como um quadro de depressão? O primeiro sintoma que eu quero falar é sobre fadiga e cansaço. Algumas pessoas, quando estão dentro de um quadro de depressão, começam a ter uma indisposição, relatam uma falta de energia, já acorda o dia cansada, ou ainda ela começa a fazer atividades ao longo do dia e se cansa facilmente. Ela não tem mais a energia que ela tinha antes para fazer as coisas do seu dia a dia e até mesmo coisas de lazer. O segundo sintoma, não tão óbvio assim, seria a dificuldade de concentração e prejuízo na memória. Então, essa questão cognitiva, o paciente com depressão, normalmente ele se apresenta assim pra gente. Ele vai falar que não tem mais aquela capacidade de ter um foco que ele tinha antes em coisas, né? Do trabalho, dos estudos, que a memória não é mais a mesma. Tem esquecido de coisas que antes não se esquecia com tanta facilidade. E, logicamente, isso vai resultando em prejuízos para atividades de trabalho, para atividades escolares. Então, esse segundo sintoma também não deve ser negligenciado. Terceiro sintoma, alteração de sono. Muitas pessoas com quadro de depressão apresentam ou um quadro de insônia ou um quadro de hipersonia, uma sonolência excessiva. E do quadro de insônia, a pessoa pode relatar para a gente uma dificuldade de começar, de manter o sono ou ainda de acordar de madrugada e ver o dia clarear. A gente chama, respectivamente aqui, insônia inicial, insônia intermediária ou de manutenção e insônia terminal. E além disso, como eu disse, pode se apresentar não com insônia, mas com uma hipersonia. A pessoa dorme várias horas por dia e ainda assim se sente cansada e com sono. Esse seria o terceiro sintoma. O quarto sintoma, dores inexplicáveis. As pessoas, quando iniciam um quadro de depressão, elas podem apresentar mais dores de cabeça, dores musculares, dores inexplicáveis pelo corpo. E aí é quando o paciente ele começa esse quadro de dores pelo corpo inteiro, dores generalizadas, procura um médico, procura outro médico, recebe um diagnóstico de fibromialgia, recebe diagnóstico de uma outra condição e fica negligenciando essa parte da depressão, desse transtorno depressivo maior. Então, para aquele paciente que começa a apresentar dores pelo corpo recorrentes e ainda assim, durante a investigação, não se chega a uma explicação palpável para isso, a gente tem que sempre ficar atento que quadros depressivos, eles podem sim se apresentar com dores crônicas. E o quinto e último sintoma seria a perda de interesse e prazer por coisas que antes a pessoa gostava. Então, aquela pessoa com depressão, ela não se apresenta necessariamente com choro, mas às vezes ela perde aquele prazer que ela tinha antes de estar entre outras pessoas. Ela perde aquele prazer de estar na presença dos netos, estar na presença de familiares. Então, ela vai perdendo a sua capacidade de sentir prazer por coisas que ela antes gostava. Então aqui você entendeu quais são esses 5 sintomas não tão óbvios assim de um quadro de depressão. E uma coisa que eu quero destacar é que pessoas então com depressão não necessariamente elas vão chegar para a gente ou vão se apresentar com aquele choro inconsolável, com aquele choro incontrolável. Muitas vezes a pessoa tem depressão, mas se apresenta com cansaço, com alteração de concentração, com alteração de sono, com sintomas dolorosos ou ainda com essa questão que seria a perda de interesse e prazer por coisas que antes ela gostava. Se você conhece alguém que está apresentando esse tipo de sintoma,
não deixe de encorajar essa pessoa a buscar ajuda psiquiátrica ou psicológica. A ideia é que a gente faça um diagnóstico o mais precoce possível para que a gente consiga instituir o tratamento adequado. E se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, dar o joinha e ativar o sininho de notificações. E também não deixe de me falar qual é o tema que você quer que eu aborde aqui no canal. Um grande abraço e até um próximo vídeo.